Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Priscila, tenho 35 anos, sou casada, sou mãe de uma menina linda de 6 aninhos chamada Bruna, sou cristã e também sou empreendedora. Eu decidi contar um pouco da minha história para muitos que ainda não conhecem, apesar de que eu já estou na área da beleza há 10 anos, há um pouco mais de 10 anos. Algumas ou muitas clientes, na verdade, já conhecem, mas talvez não com riqueza de detalhes. E o meu objetivo hoje é para falar para muito mais gente, muito mais pessoas, além das pessoas que eu já conheço, que eu já atendo e que me conhecem há muitos anos também. Eu queria contar um pouco da história da minha vida profissional, né? Nessa área da beleza, que é uma área fascinante. Eu comecei, na verdade, observar a questão do empreendedorismo com os meus pais. Eles sempre foram empreendedores. Eu cresci vendo eles trabalharem em várias áreas diferentes, tentarem vários tipos de coisas, trabalhar em vários tipos de ramos. Algumas deu certo, outras não deram. Mas, e vários tios e tias da família também que sempre foram empreendedores, vieram do Nordeste, tentaram vir em São Paulo. Eu sou paulista, para quem não sabe também. Moro há 9 anos em Santa Catarina, mas sou paulista, paulistana raiz. E aí, a maioria da minha família, por parte de mãe, vieram do Nordeste para tentar a vida em São Paulo e empreendendo em vários ramos, marcenaria, venda, sempre vendas, né? E os meus pais sempre foram vendedores também. Então eu tenho essa veia empreendedora, sempre quis trabalhar com vendas, mas por muitos anos eu não sabia com que exatamente, não sabia em qual área que eu ia atuar. A única certeza que eu sabia que eu tinha é que eu queria trabalhar para mim. Aí eu comecei a trabalhar com 15 anos, com os meus pais mesmos, que tinham loja de roupas em São Paulo. Depois fui trabalhar em outras empresas, como CLT. Já vendi quase tudo que vocês possam imaginar. Desde aquela câmera TechPix, que vocês viam na propaganda, até barcos. Eu já trabalhei em loja de barcos também. Então, sempre trabalhei com vendas, mas não era o que eu queria fazer. Eu não era feliz nessa época fazendo isso, só que era o que eu sabia fazer. Então, é aquilo, era o que tinha para aquela época, né? Fui trabalhando muito tempo. Nesse meio tempo, fiz um ano de faculdade de administração, um ano e meio, mais ou menos. Tranquei porque eu não gostei. Apesar de que hoje eu uso tudo que eu aprendi nesse pouco tempo de faculdade, né? Hoje eu administro o meu próprio trabalho, minha própria empresa, só que não era o que eu queria fazer. Meu sonho não era trabalhar só na parte ali de humanas, trabalhar só com escritório, trabalhando em empresa para outras pessoas. Eu não sei, eu não sabia exatamente o que eu queria, mas ainda eu sabia que não era isso que eu queria. Então, na época eu tranquei e fiquei muito tempo, muitos anos, na verdade, observando para saber o que realmente eu iria querer fazer, para saber no que eu ia me achar. E aí, quando eu tinha mais ou menos 25 anos, eu fui trabalhar numa academia só para mulheres em São Paulo. E lá tinham duas esteticistas, muito amigas minhas, adoro elas. E eu comecei a observar que elas trabalhavam para elas, elas prestavam serviço para academia, uma ia segunda, quarta, sexta, a outra ia só terça e quinta, e fora dali elas atendiam em outros lugares. Elas trabalhavam todas de branquinho, trabalhavam com beleza, aumentando a autoestima, elevando a autoestima das clientes, deixando elas mais felizes, né? E eu comecei a observar aquilo, o feedback das próprias alunas que eram atendidas por ela. Eu falei, meu Deus, eu acho que eu ia adorar trabalhar com isso, adorar trabalhar com algo que realmente fizessem as pessoas felizes, pudesse realmente acrescentar algo para elas, né? Trabalhar com a autoestima mesmo das pessoas. E isso começou a fazer meu coração cantar pela primeira vez. E a minha irmã, por exemplo, que trabalha na área, trabalhava desde os 15 anos já na área da beleza, só que como cabeleireira, tudo, eu sempre observei também, minha mãe depiladora, manicure, mas ainda não era o que eu queria fazer. Eu depois descobri que o que eu queria era estética, né? A princípio eu pensava em tudo, corporal e tudo mais. Daí foi quando eu me matriculei para fazer o tecnólogo de estética e cosmética. Fui fazer no Senac, no Centro Universitário do Senac em São Paulo. Fiz um semestre, amei. Nossa, eu super me encontrei, nossa, foi arrebatador. Eu falei, meu Deus, é isso que eu quero para fazer o resto da minha vida, é isso que eu quero
cuidar das pessoas e tudo mais. Inclusive, nessa época, teve um trabalho da faculdade que era para a gente bolar em forma de maquete ou de apresentação em PowerPoint, algo assim, para a gente conseguir demonstrar qual que era o nosso sonho dentro da área da estética. E eu tinha acabado de descobrir o que eu queria, só que eu já sabia que eu queria trabalhar para mim, então era só o ramo que eu estava indecisa ainda. E eu lembro que eu fiz uma maquete, vai aparecer aqui agora, que eu tenho até hoje, tá guardadinha ali na minha casa. E naquela maquete eu fiz uma recepção, fiz a sala de atendimento, um banheiro, como foi no meu estúdio alguns anos depois, exatamente como foi aquela maquete. E ali eu estava gerando aquele sonho no meu coração. Não sabia como que eu ia fazer isso ainda, aonde que eu ia fazer, com que dinheiro eu ia fazer isso, mas eu sabia que era isso que eu queria fazer. E essa maquete está comigo até hoje, eu vou guardar para sempre, porque eu guardo com muito carinho no meu coração. E aí eu acabei tendo que trancar essa faculdade por motivos pessoais depois de um semestre. E eu fiquei bem triste porque eu tava assim, nossa, eu tinha me encontrado, mas tive que trancar. Foi por motivos financeiros também. E aí, na época, minha irmã me sugeriu que eu fizesse um curso de design de sobrancelhas para começar a trabalhar na área. Tipo, faz um curso, é básico, ele não é caro, você já começa a atender as clientes, já começa a entrar nesse mundo. E aí, conforme você for ganhar dinheiro, você vai fazer. Você volta, termina a faculdade ou faz outros cursos, enfim. Aí foi o que eu fui fazer. Fiz um curso de 2 dias na época, sem entender nada, morrendo de medo, mas fui mesmo assim, porque o medo ele não pode nos paralisar. Ele é bom para que a gente tenha um pouco de cautela, para que a gente pense melhor, né, para que a gente crie estratégias, mas não para nos paralisar. E aí eu fiz esse curso, comecei a atender a domicílio. Nisso eu larguei meu emprego, né, nessa academia só para trabalhar com isso, porque eu sempre acreditei muito em mim. E eu só dependia de mim mesma. Inclusive, na época eu estava morando sozinha, tudo foi uma época assim de muita garra, muita força de vontade, muita confiança em mim mesma, um pouco de medo, como eu falei, mas não me paralisou. Então, larguei meu emprego, fui trabalhar a domicílio alguns dias, fechei parceria com uma amiga minha que tinha uma estética perto da minha casa, a Cris, um beijo para você, inclusive. Voltei para atender nessa academia que eu trabalhei, que eu era recepcionista antes, eu voltei para atender, para fazer sobrancelhas, para fazer micropigmentação. E aí eu entrei no Spa das Sobrancelhas, onde eu trabalhei quase um ano, que foi para mim a verdadeira escola, né, nessa área de sobrancelhas, e foi inclusive lá que eu fiz o meu primeiro curso de micropigmentação. E aí foi quando eu comprei o meu aparelho, o meu material para trabalhar com micro também fora dali. E eu fiquei por um ano trabalhando com isso, super realizada, só parava domingo e olhe lá, às vezes eu atendia gente na minha casa domingo ou ia na casa da pessoa. São Paulo é essa loucura, tu não para, né? E aí, depois de um ano, surgiu, que eu já estava trabalhando com isso, surgiu a oportunidade de eu de voltar para Santa Catarina, que era o meu sonho, na verdade sempre foi. Só que eu não vi ainda a oportunidade de vir, por isso que eu não vir antes. Eu queria vir com algum dinheiro já, porque minha mãe já tinha me dado um pedaço do terreno dela para eu construir, mas eu queria já vir com uma grana para construir, sem ter nada, né, lógico. E aí surgiu a oportunidade de vir e eu vim pela fé. Vim literalmente começar do zero a minha vida aqui, principalmente a profissional. Vim com meu marido, que é paulista também, mas nós viemos literalmente começar a nossa vida do zero aqui. Chegando aqui, eu montei, junto com a minha irmã e com a minha mãe, em parceria, nós montamos um salão de beleza com tudo, né? Elas com a parte de cabelo, unha, depilação, e eu, na época, fazia só design, rena, tintura, limpeza de pele, eu já fazia, e micropigmentação, uma técnica só, que era a esfumada que tinha na época, tipo assim, fio a fio, microblend fio a fio, nem existia, ou estava chegando no Brasil, tipo, era muito novo assim na época. E aí, trabalhamos bastante, graças a Deus, eu lembro que as primeiras clientes foram as próprias irmãs da igreja, e aí começamos a fazer o nosso nome aqui. A gente que vem de fora é difícil,
quem vem assim de fora para uma cidade pequena, para você se fazer conhecido, para as pessoas confiarem em você, confiarem no teu trabalho, demora um pouquinho, mas deu tudo certo, graças a Deus. O tempo foi passando, depois de uns 3 anos mais ou menos, foi logo que a minha filha nasceu, ela está com 6 anos agora. Eu e minha irmã decidimos desvincular, ela foi passar uma época em São Paulo, eu segui, continuei, foi aí que na verdade nasceu o meu estúdio, do jeito que eu tinha sonhado lá no passado, do jeito que eu tinha feito a minha maquete, um negócio só meu, um negócio que fosse administrado somente por mim e que tivesse somente esses tipos de serviço. Era muito bom antes, mas ainda não era aquele meu projeto inicial, entende? Nesse meio tempo eu fui fazendo vários cursos, fiz de microblend fio a fio, fiz outras técnicas de sobrancelha também, fui aprimorando, fui treinando, né? Que é aquilo, você tem que se aprimorar, é uma área que você sempre tem que se especializar, se atualizar, né? E aí eu comecei, a minha clientela, graças a Deus, ela ficou comigo, mesmo na época que não tinha mais cabelo, não tinha mais unha, nessa época aí. E aí, e conforme eu fui fazendo esses outros cursos, elas foram também fazendo esses outros tipos de procedimentos e continuaram comigo, graças a Deus. Daí, as coisas foram acontecendo, eu precisei de um espaço maior. Daí, a minha mãe tem uma casa na parte de baixo da casa dela, onde ela alugava para residência. E eu fiz a proposta para ela, falei, mãe, eu preciso de um espaço, só que eu não preciso da casa toda, nem posso, nem tenho condições de alugar a casa toda. Mas eu poderia usar só a parte da frente, tipo, alugar só as 2 salas da frente, e aí eu faço um banheiro, que não tinha, aí ficaria o banheiro, a recepção e a minha sala de atendimento, exatamente como era a minha maquete, que eu tinha feito há anos atrás lá na faculdade. É uma parte que me toca bastante, porque quando a gente lembra do nosso começo, a gente se emociona e vê o quanto Deus tem nos abençoado. Aquela frase que as pessoas falam, eu lembro quando eu orei pelas coisas que eu estou vivendo hoje, é o que eu posso dizer para vocês agora. Realmente eu estou vivendo um sonho, vivendo o que eu sonhei há muitos anos atrás, e eu sei que Deus tem muito mais para mim, mas é maravilhoso. E aí eu precisei desse espaço maior. Daí, sem dinheiro, pela fé, e confiando, né, nos atendimentos que eu teria futuros, dos agendamentos que eu já tinha, eu contratei um pedreiro para fazer esse banheirinho, que é um lavabo, né, e fechar o acesso do estúdio para o restante da casa. Então, desde então, eu tenho esse espaço alugado, estou aqui até hoje, inclusive, e aí, em seguida, eu fiz o meu curso de extensão de cílios, né, tava tendo muita procura, tal, e as coisas foram acontecendo de uma forma tão avassaladora, porque é aquilo, irmãos, tipo, a gente faz um plano, a gente tem um pensamento muito limitado, a gente faz planos, só que Deus, ele tem algo muito, muito, infinitamente melhores e maiores do que a gente imagina, do que a gente pensa. Eu já estava super feliz com o meu espaço, eu já estava super feliz que eu tinha conseguido um estúdio exatamente igual aquela maquete que eu tinha sonhado há anos atrás. Eu já estava morando em Santa Catarina, que era meu sonho. Eu já tinha construído a minha casa, que era meu sonho também, ter a minha filha. Nossa, eu tava assim já, tipo, Senhor, muito obrigada, porque era o que eu queria já. Mas Deus sempre tem algo a mais para você. Por isso que você, sendo um servo fiel, Deus sempre vai te honrar, sempre. Nunca esqueçam disso. Deus sempre tem algo melhor para você, porque o nosso pensamento é muito limitado. Em 8 meses que eu aluguei da minha mãe essas 2 salas, mandei fazer móveis, tudo planejado sem dinheiro, pela fé. Consegui ir pagando tudo certinho, graças a Deus. Em 8 meses eu precisei de uma funcionária. Precisei de uma pessoa para trabalhar comigo, porque eu já não estava mais dando conta da demanda. E aí eu contratei a Thaís, que é meu braço direito, minha parceira, está aqui comigo há 3 anos e meio já. A Thay era uma cliente minha e que queria muito trabalhar na área da beleza também. Dei o curso para ela e ela está comigo até hoje. E o tempo foi passando, tivemos a pandemia. No meio da pandemia, precisei contratar mais uma pessoa. Algo que eu também nunca imaginei ter um funcionário, quem dirá 2, né?
Aí precisei de mais espaço, conversei com a minha mãe, abri aquela parte que eu tinha fechado, que dava acesso ao restante da casa, aluguei mais uma sala, reformei e tudo mais. E nesse meio tempo também, como eu dei o curso para as duas, para poderem trabalhar para mim, as pessoas começaram a perguntar: Pri, mas por que você não dá curso para fora? Por que você não se especializa nisso? Você é uma pessoa calma, você é uma pessoa que tem paciência de explicar, tem paciência. Nossa, daria muito certo se você fizesse isso. E eu nunca tinha pensado nisso também na minha vida, como eu falei para vocês, eu já estava super feliz e satisfeita com o que Deus já tinha me dado. Mas eu comecei a orar, como tudo é orado aqui, né? Comecei a orar, pedir a direção de Deus e Deus me direcionou para que eu trabalhasse sim com o curso. E foi quando eu desenvolvi o meu primeiro curso, que foi de extensão de cílios e design de sobrancelhas, que são os cursos que até o momento eu ministro, mas tem algo a mais aí para um futuro muito próximo. Fica esse spoiler aí para vocês. E, e hoje eu também ministro esses cursos de, de cílios e de sobrancelhas. De lá para cá, eu já formei algumas mulheres maravilhosas e ponderadas. Tenho conhecido muitas pessoas com histórias muito parecidas com a minha ou muito mais difíceis do que a minha. Pessoas que precisam realmente dar um novo rumo para a vida delas, pessoas que não querem mais depender dos seus maridos ou dos seus pais, né? Pessoas que querem sair da área que elas atuam para trabalhar nessa área da beleza, que é a área que, não sei se é a que mais cresce, mas é uma das que estão no topo e só cresce, graças a Deus. E essas pessoas têm me procurado, através inclusive de outras ex-alunas que já fizeram o curso comigo, têm me procurado para fazer o curso enfim, eu tô super feliz com essa nova fase agora do estúdio também. Transformei o meu estúdio numa escola também. Tem uma sala só para isso, para quando as alunas quiserem vir e trazer modelos para ir treinando, enquanto elas ainda não estão atendendo oficialmente, né? Ou nas suas casas ou em algum espaço. E sob a minha supervisão, porque todos os cursos que eu dou essa assessoria online por elas por tempo vitalício, aí não tem um tempo determinado. Então é isso, pessoal. Eu queria vir contar essa história, esse testemunho também para você, não deixa de ser um testemunho de tudo que Deus fez na minha vida, de tudo que Deus pode fazer na sua. Você que está agora vendo esse vídeo e talvez achando que não tem saída para você, que você ou não tem mais idade para estudar uma coisa nova, não tem mais tempo ou disposição, energia para começar uma coisa nova, para realmente mudar a situação que você está vivendo no momento, eu venho te dizer que dá sim, gente. Nunca é tarde, nunca, nunca, nunca é tarde. Eu tô com 35 anos agora, eu me encontrei na área com 25 anos, mas se isso tivesse acontecido agora, não seria diferente. Porque Deus, Ele é Deus em todo tempo. E Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele tem na minha vida e na sua vida. E é isso. Hoje eu sou muito mais realizada do que eu achava, já que eu era há 2, 3 anos atrás. Estou vivendo um momento muito, muito surreal em todas as áreas da minha vida, mas eu quero falar aqui do meu trabalho no momento. Estou conseguindo proporcionar para minha filha coisas que eu sempre sonhei também. Por exemplo, quando nós tivemos a Bruna, a gente sempre fala, quando ela for para a primeira série, a gente quer colocar ela numa escola particular, uma escola bilíngue, que era o nosso sonho. Nós só temos ela, então a gente trabalha para isso mesmo. E conseguimos, graças a Deus. Então é aquilo, a gente vai sonhando, as coisas vão acontecendo, a gente vai se esforçando, estudando, porque a gente tem que fazer a nossa parte também. Mas quando acontece, às vezes a gente nem acredita, meu Deus, realmente está acontecendo, é real. E é real para vocês também. Eu estou aqui para dizer isso para vocês, que vocês podem sim começar do zero uma área nova, vocês podem se reciclar a todo momento, vocês podem sim, basta vocês quererem. E eu tô aqui para te ajudar. O meu estúdio fica aqui no centro de Penha, Santa Catarina, aqui pertinho do Hospital de Penha. Estou aqui nos atendimentos presenciais e até o momento com os cursos presenciais aqui no estúdio também, tá bom? Vai ser um prazer recebê-los quando quiserem vir tomar um café comigo, conversar um pouquinho.
e a gente vai se encontrar muito ainda nesse Instagram. Obrigada pela atenção, Deus abençoe vocês e fiquem com Deus.